Boa noite, amigos. Terça-feira, 18 horas. Nós vamos contar mais um capítulo maravilhoso da distribuição de veículos no Brasil. Aqui no The Dealers. Você precisa aí ativar aí o sininho para receber todas as notificações, dar seu like e manda esse vídeo para vários amigos seus, que eles vão amar. Hoje, como todas as vezes, eu estou com uma pessoa aqui especialíssima, muito querida, que vai contar um pouquinho da história e vai discutir algumas coisas mais interessantes sobre tecnologia e outras coisas mais. Ele é concessionário Toyota, vizinho aqui, Jundiaí, Atibaia e Bragança Paulista. Eu estou aqui com o Lucas Altenfelder. Muito obrigado pela sua presença. Um dos poucos que falam Altenfelder de forma correta de primeira, Caporal. Muito obrigado. Muito obrigado pela introdução. Caporal, primeiro eu queria falar para você que é uma honra estar aqui, porque eu sei que grandes nomes passam por aqui. E, enfim, eu tenho pouca história, né? Por tempo, acho que ser mais novo. Então, enfim, espero que eu consiga colaborar, trazer alguns insights aqui, enfim, contar um pouco da minha história, com certeza. E também é uma honra estar aqui com você, que eu sou um grande fã de tecnologia, sei que você traz muita inovação para o segmento, sempre pensa bastante nesse sentido, então eu acho que a gente é super alinhado nesse sentido, não tenho a menor dúvida. Muito obrigado, muito obrigado. Mas você não tem pouco tempo, porque você tem 2 gerações para trás até chegar em você. Então, conta um pouquinho, começou em São Paulo, concessionária Volkswagen, como é que é essa história de tantos anos até chegar aqui no Lucas? Perfeito, vamos lá. Eu sou a 3ª geração desse negócio, certo? Começou com meu avô paterno, com uma revenda Volkswagen na Rua da Glória, lá em São Paulo. Quando isso, mais ou menos? Foi década de 50, começo da década de 60, alguma coisa nesse horizonte. É quando começou a Volkswagen no Brasil. Volkswagen 59, 60. Então pronto, foi 60 e pouquinho. E o interessante é que, embora sucessor, eu não tinha muito contato com o negócio ao longo da minha vida, da minha criação, né? Então, eu comecei bastante isolado desse negócio. Então, ao longo da minha vida e jornada ali, eu fui me direcionando para isso. Tanto que hoje, 3ª geração, nenhum neto quis seguir esse caminho, né? Só você? Só eu segui esse caminho. E o que você fez nesse período? Antes de assumir? Antes de assumir, faculdade. Tá. Formado em engenharia. Então, na verdade, a história mais ou menos é a seguinte. Sou 3ª geração. Na 2ª geração, o meu tio, Paulo Altenfelder, que você conhece, ele assumiu a operação Volkswagen e um pouco depois meu pai também entrou na operação lá na Alta. Eu cresci num ambiente de muita liberdade, de direção de vida. Eu nunca fui direcionado para fazer nada. E eu acho que meus primos, todos eles também são muito assim. Eu acho que eu encaro isso talvez porque 3 gerações atrás, com meu avô, ele era uma pessoa que ele comandava muito a vida dos filhos. Então ele direcionava, você vai ser médico, ou vai ser engenheiro, vai ser advogado, ele ia muito nessa direção. Então eu acho que essa 2ª geração, isso é pensamento meu e dos meus primos, ficou um pouco traumatizada, entre aspas, ali por esse afunilamento, então a gente foi criado com muita liberdade. Tem bastante médico na minha família, e a minha infância inteira eu sempre cresci falando assim, vou ser médico. Mas porque meu pai é médico, minha mãe é médica, eu vou ser médico. Meu tio é médico, não sei o que é médico, eu vou ser médico. E aí eu cheguei no meu 3º colegial, que é aquela fase que você tem que fazer uma faculdade, e eu não passei em medicina, ainda bem, e eu me pensei, me imaginei médico e falei assim, rapaz, eu não me imagino entrando no hospital jamais, eu não vou conseguir ser médico, não é uma coisa que eu quero, eu nunca parei para pensar de fato na medicina. Eu gostava de números, falei, vou fazer cursinho, vou fazer engenharia. E aí, curiosamente, meu avô foi engenheiro, meu tio que estava no negócio engenheiro, e eu segui nessa sintonia fazendo engenharia. Engenharia o quê? De produção. De produção. Eu prestei engenharia de produção, não porque eu necessariamente tinha mais afinidade com isso, é mais porque dentre os cursos era o mais concorrido e eu pensava que se eu entrar em produção, eu consigo migrar para qualquer outro abaixo se eu quiser. Então eu falei, vou prestar o mais difícil e vamos ver o que acontece. E aí eu fiz cursinho, prestei engenharia de produção, passei, eu tinha prestado Unicamp, FUVEST, São Carlos, e eu tive a sorte não, acho que talvez a competência, passei nas 3 e pude escolher. Fui para a Escola Politécnica aqui em São Paulo, curiosamente a mesma que meu avô fez, que meu tio fez. Então tudo é engenheiro politécnico aqui de São Paulo. E, enfim, e aí lá dentro eu acho que uma coisa é você ter afinidade com um número, outra coisa é você fazer um curso de engenharia, que você percebe que toda a sua afinidade não vale de nada se você não tem realmente aptidão para o negócio.
E aí, ano a ano da faculdade, eu ficava me perguntando, será que é isso que eu quero? Vou fazer mais um ano para ver o que acontece, para testar. E esse de mais um, acabou a faculdade e eu falei, beleza, estou formado, então é isso que vai ser. Mas não é uma faculdade... Mas você foi trabalhar na área? Então, engenharia de produção, Foi trabalhar os na meus fábrica. colegas, é uma fábrica, e os meus colegas, 90% deles, eles vão trabalhar em banco de investimento ou consultorias relacionadas a isso, M&A, seja lá o que for. E eu olhava para esse segmento e eu nunca me despertou um tesão por esse negócio, sabe? Eu sempre falei, eu não quero estar no escritório fechado nesse ambiente. Eu gostava de um mundo mais tecnológico, de startup. Então, minha primeira experiência de trabalho, a Escola Politécnica ela é integral, né? Então, a gente não pode fazer estágio até o 4º ou 5º ano, demora bastante para você começar a mexer com isso. E eu fiz questão de entrar numa startup de um colega. Então, meu primeiro trabalho foi numa startup de um colega da faculdade. Startup do quê? Era uma startup que tinha um aplicativo de um cardápio digital que basicamente ele fazia uma intermediação da cozinha do restaurante com a mesa. Você vê isso em qualquer lugar hoje em dia. Mas naquela época... a pandemia isso explodiu. Exato, explodiu. Mas naquela época isso acontecia de forma talvez inovadora para a época. E ele fazia essa união, ele tinha esse aplicativo, etc. Enfim. E aí ele trabalhava com isso. E foi meu primeiro estágio, foi lá. Eu fiquei 1 ano e meio, ou quase 2 anos ali, nesse mundo de startup, que é um mundo dinâmico, é um mundo... tecnológico, que tem pouca regra e é muito fácil você tomar uma direção e virar e vai para outra e vem para essa. A minha formação foi essa. Na faculdade inteira eu sempre me interessei muito por essa questão tecnológica. Muito embora na USP a gente não tem muito acesso, apesar de ter um baita nome, a gente não tem muito acesso a ferramentas básicas ou enfim, a cursos de programação, enfim, você não tem muito isso. Lá Eu na minha faculdade aprendi Fortran. Você o quê? Desculpa. Aprendi Fortran. Sabe Fortran? Fortran? Não, o que é Fortran? Fortran é uma linguagem para engenharia que você programava com cartões perfurados e rodava o cartão perfurado na máquina. Olha que legal. Baita engenharia de verdade isso. Era bem interessante. Você estava falando, quando eu tive aula de PCP, Planejamento e Controle da Produção, com o Kurt Weill. Você fez engenharia também? Fiz administração de empresas. Administração de empresas, mas eu fugi da faculdade. Eu fiquei 4 anos e pouco. Não fez mal, deu certo. Mas eu ficava olhando para aquilo também e falava assim, não tem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo aqui? Eu ficava meio revoltado. Falava assim, nossa, um alemão me dando aula, né? Ele, uma pessoa brilhante, tinha livros maravilhosos e tal, mas mesmo assim não era... Não encantava. Não encantava, não era aquilo que eu queria. E é interessante. E aí, como é que você saiu do mundo de startup, que é cheio de novidades, vamos dizer assim, inovação, né? Um mundo tradicional, quadrado, assim, pouco disruptivo, vamos dizer. Pois é, eu vim do mundo bastante disruptivo, eu diria, né? Até antes de entrar nessa virada de chave, eu acho que é o seguinte, eu hoje vejo um legado na minha faculdade, eu vejo que ela tem muita importância na minha formação. Não pelo conteúdo aprendido, embora também seja muito rico, mas eu acho que é mais pela formação de indivíduo, certo? Porque a metodologia de ensino da Universidade de São Paulo é uma metodologia que, principalmente falando de engenharia, quando você entra naquele curso, você está colocado, eles te jogam numa jaula de leões e fala sobreviva. Tanto que 20% vai embora no primeiro ano. Sim. Né? Então você aprende muito a se virar, a correr atrás. Os professores, eles são professores com um currículo gigantesco, incrível, né? Logicamente eu estou generalizando, mas assim... A grande maioria, sim. A grande maioria. Só que na hora de você colocar o professor numa sala de aula e transmitir o conhecimento, tinha um abismo ali. Então muitos alunos se perdiam, não conseguiam utilizar aquela aula para ser produtivo, para aprender. Então você tem que aprender por conta própria. Acho que eu diria que esse é o principal legado de um engenheiro. Ele saber resolver problema, né? Cai na sua frente, vai ter que resolver. Você falou de programação desse Fortran. A minha primeira aula até tinha aula de programação, um semestre de programação, que a gente programava em C na época. Na época, foi, sei lá, 8, 10 anos atrás. E até mais, olha só, faz uns 13 já. Tá vendo? Não sou tão novo também. O professor, ele programou na lousa, com giz. Linguagem C, programando, entendeu? Então, assim, esse é o nível. Como é que um aluno vai pegar, olhando uma lousa, um monte de código e entender alguma coisa? Não entende. Você aprende em casa, estudando sozinho, né? Muito bom. Então, estava na startup. 2 anos depois, eu falei, eu acho que eu já posso ir para um próximo capítulo. Mas a sementinha de concessionária, embora eu falei para você que eu nunca convivi nesse universo, ela sempre estava lá plantada. Por quê? Porque, querendo ou não, meu avô fez engenharia, meu tio fez engenharia, meu pai e meu tio trabalharam juntos com concessionária. Então estava plantada lá a semente. Nem irmãos meus 2 irmãos são médicos hoje formados e nunca pensaram em entrar no negócio. Nenhum primo meu nunca pensou em entrar no negócio. Isso é um problema na sucessão. É um baita problema na sucessão. Porque assim, o que eu vou fazer com o negócio? Ele está aí, eu quero deixar um legado para filhos e netos e tal, e que
não tem o que fazer. Mas essa minha segunda geração, ela foi muito nessa linha. Não quer, não tem problema. Se quiser, portas abertas também. Tanto que eu fui o único que, se de fato as portas estavam abertas para mim. Mas não tem problema se não quiser, a gente resolve isso, né? Então nunca teve um trabalho sucessório desenvolvido. Isso nunca aconteceu. Na startup, depois de 2 anos, eu falei, eu acho que eu vou mudar de página. E eu tenho algumas opções. Eu posso trabalhar em alguma empresa, ou eu posso ir para negócios da minha família que já existem, já estão encaminhados. E claro que eu não conhecia nada, mas enfim, eu tinha vontade, energia. Eu falei, deixa eu conversar com meu tio e ver o que ele acha. Conversei com meu tio, marquei um almoço lá, conversei com ele. Ele falou, legal, quando você quer começar? E eu lembro que ele falou o seguinte para mim, conversa antes de entrar no negócio com o filho do Mauro. Marcelo Green, fui almoçar com o Marcelo Green. Marcelo Sadi. Aí eu falei, conversa com o Marcelo, porque ele tem sua idade, de repente vocês trocam uma ideia, você entende um pouco mais do negócio, vê se é o que você quer. Aí eu fui almoçar com o Marcelo, a gente comeu uma hamburgueria lá perto da Green na época. E eu acho que a conversa a gente falou de qualquer coisa, menos do negócio em si. Porque assim, pô, nunca entrei numa concessionária para ver o negócio em si, como é que eu vou conseguir num almoço desse, né, ter essa convergência? Não tinha como. Mas beleza, foi o meu primeiro contato com alguém, foi de fato, na época foi o Marcelo. E aí eu falei, tio, acho que beleza, deixa eu entrar pra gente ver o que acontece. E aí meu tio, ele me levou pra Toyota, no caso, porque a gente tinha a Honda, a Volkswagen na época e a Toyota, só que a Toyota em questão sucessória, em questão societária, ela era mais simples, era só meu pai e meu tio lá, então falou, vamos pra Toyota, que é um universo legal de trabalhar, porque, enfim, o japonês tem mais processo, você vai aprender bastante coisa. Ele me levou pra concessionária. Conhecia as figuras, né? Não muito próximo, mas eu conhecia o engenheiro, o gerente geral, eu conhecia a administrativa, eu conhecia as grandes figuras ali dentro. Ele pegou, abriu a porta do gerente geral, me apresentou, o Lucas ele vai ficar aqui com vocês para aprender um pouco mais sobre o negócio. E é isso, tchau. Foi mais ou menos assim. E aí eu caí de paraquedas ali, eu ainda estava fazendo meu TCC, inclusive acho que eu fiz meu TCC em distribuição de peças em concessionária, uma coisa assim super teórica de quem nunca sentou no balcão ali para fazer o negócio acontecer, mas coisa de universidade também, né? E aí ele fechou a porta, tchau, e pode aprender. E se tinha uma coisa que eu aprendi na faculdade é me virar nesse sentido, né? A realmente olhar lá e beleza, para que direção eu tenho que ir. Dentro da concessionária, eu nunca tive a figura de um mentor ali dentro. Porque o meu tio, ele estava numa figura mais estratégica, a gente fazia uma reunião semanal, mas eu nunca me contentava em olhar um número e entender que aquele número era verdade. Eu precisava me aprofundar e entender de fato o que era. Quando eu falo que eu não tive portas abertas, é porque, querendo ou não, quando você coloca um sucessor ali dentro, se não tem um ambiente preparado para receber, não é que existe uma barreira, existe um Everest na sua frente ali. Porque botaram o filho do dono aqui na sala. Pronto, e agora? Sabe? Então, assim, fica uma situação complicada. Então, a minha trilha de aprendizado foi uma trilha muito interessante, porque eu tinha as minhas habilidades, eu não tinha conhecimento de negócio. E eu tinha que procurar algum meio para lá dentro daquele ambiente conseguir, primeiro, conquistar a confiança das pessoas e, segundo, entender e aprender sobre o negócio. Eu tinha esse desafio, né? E como é que eu fiz isso? Eu gosto de números. Eu olhava para aquele universo, que é um universo... Eu saí de uma startup, fui para concessionária. Você imagina como é que é o choque, né? Total. E eu cheguei lá como um revoltado, né? De certa forma. Um revoltado, poxa, mas esse processo da montadora não faz sentido nenhum. Vamos chamar a montadora para conversar. Muito? Eu reclamava, e esse é um aprendizado, né, que a gente tem. Então eu era aquele revoltado que ficava inconformado com aquelas questões que estavam na minha frente. Eu queria abraçar o mundo, Você normal. Sabe, eu estou bastante tempo no mercado e eu passei por isso também. Mas aí vinha sempre o argumento, tudo bem, você está falando que tem que fazer diferente, que não tá bom, mas deu certo até agora, tá? Esse dinheiro que a gente está te pagando, isso aqui, tem tudo aqui, tá rodando, tá funcionando. Tá rodando. Então, cuidado com o que você vai propor. Né? Mas são aprendizados, de fato, né? Eu ficava revoltado nesse sentido, mas isso acho que me trouxe muita maturidade. Eu acho que a gente, quando dá o cara ao tapa, assim, enfim, a revolta, até certo ponto, ela é bem-vinda, né? Pro aprendizado, contanto que você não vira um revoltado eterno. Você uma hora tem que entender a regra do jogo e começar a seguir lá o negócio para mudar o jogo aos poucos, né? Era mais ou menos essa lógica. E como é que eu fui conseguir abrir portas ali dentro? Eu via muita ineficiência dentro da operação. Mas assim, ineficiências para todos os lados. Eu lembro do nosso gerente de pós-vendas, ele demorava 3 dias para fazer um fechamento de folha.
que é um negócio completamente automatizável. Os dados estão aqui, você precisa juntar esse, fazer as contas e tá aqui o negócio. Então, Bom, o sistema de gestão não roda a folha, mas ele tinha um sistema à parte que às vezes fala... porque você começa a ter regrinha à parte que não contempla no sistema, que tem essa regra que se vender... Tudo na mão. Tudo na mão. Então era um negócio assim, calculadora, e eu olhava aquilo e ficava assim, sabe? Puxa, não é possível que é isso aqui que é o negócio. Tem muita coisa para melhorar aqui. Não precisa de 4 pessoas para fazer isso, pode ter uma só, né? Só que eu não entendia nem do modelo de negócio de concessionária. E aí, com a consultoria, eu comentei com você mais cedo, a NIT Consultoria ela teve um papel fundamental aqui na minha formação. Que bacana. Porque... A NIT existe há muitos anos, já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então ela pegou uma troca de sucessores, porque os que começaram na década de 60 já estão com mais de 80, 90 anos. E os filhos já estão com 60 e poucos, então tem os netos, né? E ela está ajudando a formar todo mundo. Então, parabéns para o Helmut, para o Thomas aí. Parabéns para toda a equipe. A toda a equipe, que é muito bacana. E com certeza a NIT Consultoria ela faz parte dessa minha formação como profissional aqui, enfim, como sucessão, sem a menor dúvida. Então, um abraço para o Cantídio, que com certeza vai escutar esse podcast, Cantídio. Você faz parte da minha formação, Cantídio. Muito bom. Mas me conta o seguinte, a consultoria, ela reúne os dados lá uma vez por mês, vai lá, faz a reunião, etc., distribui chutes e pontapés para um monte de gente que não está fazendo as coisas direito. É isso. Mas como é que você ia aprender baseado nisso? Esse é o ponto. Se eu tenho portas fechadas, como é que eu vou aprender sobre o negócio? A consultoria ela tinha uma ferramenta, que é uma ferramenta que basicamente ela pegava dados do banco de dados, tratava e mastigava para você, para o gestor lá olhar essas informações. Eu olhava as informações e falava, tá bom, só isso aqui não é suficiente para mim, eu preciso entender mais. E aí eu descobri pela consultoria que eu conseguia fazer uma conexão no meu banco de dados e chupinhar as informações pelas tabelas que existem no banco de dados. Isso. Eu não sabia programar em linguagem SQL, mas eu falei, beleza, aqui aprendo. Comecei a fazer consulta no banco de dados. Eu lembro o dia que eu aprendi o que era uma ordem de serviço pelo banco de dados. Eu sentava na minha salinha ali, numa salinha administrativa, eu abria o computador, começava a fuçar, falava, nossa, mas aqui... Mas você começou por que área? Ou você foi geral? É assim que eu fazia. Eu entrava no banco de dados, eu olhava uma informação. Mas aí você não estava mais na sala do gerente? Não, eu estava em todos os lugares. Então, como é que eu fazia? Eu vou estudar hoje, eu quero entender um pouco mais sobre peças. Aí eu entrava no banco de dados, começava a fuçar as notas fiscais, as emissões, os tipos de transações, o centro de custos, a contabilidade. Começava a unir tudo. Formava uma mini pacote de teoria. Ia lá em peças, sentava e passava o dia inteiro com o gestor de peças, confirmando para entender e conversando já num nível mais próximo um do outro. Né? Então não é que, olha, fulano, me ensina sobre peças. Eu vinha com as dúvidas. Falar como é que funciona esse processo aqui, como é que funciona aquele processo aqui, como é que uma venda balcão, como é que uma venda para oficina. E eu ia discutindo meio que para ali com o sujeito para aprender. Então, eu aprendi o que era uma ordem de serviço e ia sentar com o gerente de pós-vendas. Me mostra uma ordem de serviço. Essa aqui é a ordem de serviço, tem esses itens aqui, tem essas classificações, beleza. Agora que eu já entendo uma ordem de serviço, eu consigo categorizar o serviço da oficina. Deixa eu ver se tem algum padrão aqui. Deixa eu ver quanto da minha oficina é revisão, quanto é reparo, quanto é garantia, quanto é acessório. Dentro das revisões, quais são os serviços que são realizados fora das revisões, que é pacote fechado de montadora? São esses aqui. Poxa, como é que é a performance de venda desse agregado para esse consultor e desse para esse consultor? Aí você vai lá e conclui que 2 consultores têm performances diferentes. Você faz isso pelos números, né? Claro. Então os números não mentem. Então foi assim que eu fui entrando nesse negócio. Vou pegar nesse ponto. Eu dei treinamento para a área de peças há muitos anos. Tá. A área de peças é uma das áreas mais complexas da concessionária, porque não tem muita gente, mas tem muito número. Né? E você tem lá 100 mil itens para escolher o que vai comprar. Nos 100 mil itens você tem que saber quantas peças daquele item, quando você vai comprar, qual a frequência que você deve comprar, quanto você deve estocar, o estoque de trabalho, o estoque de segurança. Para ter o nível de serviço adequado, enfim. Exato, para ter o nível de atendimento, o nível de serviço adequado, no balcão, na boqueta, etc. Tá tudo lindo. Os gerentes não sabiam nada de números. Eles tinham muita dificuldade. Eu treinei várias redes. E assim, é uma carência, acho que, do nosso país. Né? Enorme. É um abismo. Que não sabe matemática. É um abismo. Não sabe matemática. Então eu tinha, nos meus treinamentos eu passava sempre exercícios. Né? Era uma tragédia. Eu ficava frustrado. Aí eu falei assim, não, então vou mudar os exercícios, colocar coisa mais fácil aqui, não sei o quê. Mas eu falei, se eu colocar isso, ninguém vai aprender o conceito.
Então é assim, como é que você, uma pessoa com uma formação diferente, chegou no mundo concessionário que as pessoas não gostam muito de números? Esse eu acho que, de fato, é um dos maiores desafios. E desde o meu primeiro dia dentro de uma concessionária, uma das coisas que mais me intrigava era justamente essa baixa produtividade por desconhecimento, né? Então, quando a gente tem um gerente, o que a gente quer do gerente? A gente quer que o gerente faça a gestão da sua equipe, em primeira mão, certo? Mas é claro que para fazer a gestão da equipe e ter uma performance boa, ele tem que ter números pertinentes e tem que saber interpretar esses números, que eu acho que é isso que você está falando. Então, eu como gestor desses gestores, é minha função fazer com que eles enxerguem esse trabalho de forma mais rápida possível, que eles enxerguem esse processo da forma mais trivial e fácil possível. Mas hoje está muito mais fácil, mas no começo não devia ser. Não devia ser. E como é que eu atuava? Só para você ter ideia. Então vamos lá. Eu entrei em 2016 no negócio. Eu conhecia banco de dados. Eu acho que eu conhecia mais, era Lynx DMS que a gente utilizava. Acho que eu conhecia pau a pau com o pessoal da Lynx. Eu sabia o nome das tabelas, todos os campos, todas as relações, eu fazia qualquer coisa naquele negócio. Eu não aprendi Excel na minha faculdade. Só que Excel é uma ferramenta que, se você programa, você vai em 2 segundos, você está fazendo VBA e fazendo o que você quiser ali dentro. Então, por exemplo, em 2018, até pulando já um pedaço da história, só para te dar um insight de como que eu fazia essas questões, a gente abriu uma loja em Atibaia e eu fui barriga no balcão lá para Atibaia. Eu fui tocar a loja, abrir a loja. E eu tinha bastante tempo, livre, porque Atibaia era uma loja pequena. Livre entre aspas, né? Mas assim, tem pouco movimento, era 25, 30 carros por mês. E eu desenvolvia ferramentas em Excel para qualquer coisa para ajudar todos os gerentes a tomarem as suas decisões. Mas fora então, por do exemplo, sistema de gestão? Como assim sistema de gestão? Não tem um sistema de gestão, o DMS? O DMS tem, mas vamos entender o seguinte. Aí você faz os DMS controle paralelo, você então, faz mas o sistema. não, aí que tá. O DMS, ele não é feito para te entregar uma análise bem feita. Ele pilota a concessionária. Ele pilota o negócio. Fiscal, pronto, AWS, essa é a tarefa dele. Isso, se você quiser fazer de venda, análises críticas, você precisa usar inteligência em cima desses dados que totalmente. você tem. E aí o que eu fazia era exatamente isso. Então eu não fazia inserção de dados no banco de dados, eu só fazia leitura. E só aí, de ler, você Excel consegue. Você preparava então, os por relatórios. exemplo, eu fomentei para você agora há pouco que meu gerente de pós-vendas demorava 3 dias para fazer fechamento. Eu montei uma planilha que ele colocava todos os parâmetros lá dentro, ele clicava o botãozinho e ele gerava um PDF para cada consultor em tempo real que ele quisesse fazer o fechamento de comissão. Então ele passou de 3 dias para instantâneo. Ele fazia semanalmente o fechamento dos consultores. Usando Excel, é uma ferramenta, obviamente, muito útil e atrasada, de certa forma, hoje em dia, mas que traz essa possibilidade. Você faz uma conexão externa, lê o banco de dados, tem tudo que você precisa estar lá dentro, até as exceções. Se você programa as exceções, elas viram regra. Claro. E aí você consegue fazer essa extração de forma bem padronizada e entregar isso para o gestor. Então, como é que eu conquistei os gerentes? Como é que eu conquistei essa equipe? Eu conquistei facilitando a vida deles. Então, eu pegava essa turma que fazia um monte de coisa braçal e eu automatizava os processos para eles. Eu sentava com o gente fazendo e falava assim, o que você quer que eu faça para te ajudar? O que te dá trabalho aqui? Me mostra um processo trabalhoso. É isso. Então, beleza, vamos resolver. Abri um Excel lá, fazia o VBA, fazia as consultas, cuspia em PDF e entregava para ele. Pronto, vamos para o próximo. Aí eu aqui, vendas, o que precisa? Às vezes nem o gerente conseguia me trazer a dor dele. Então, eu mas precisava o enxergar input isso. de dados era feito como no Excel? O input é feito no DMS. Vem automático. Vem automático. Então, por exemplo... Você pega o gerador de relatórios DMS, aperta o botão e gera um Excel. E gera um Excel com base nos dados. Por exemplo, vou falar do mundo Toyota aqui, enfim, obviamente é o que eu mais entendo. A Toyota ela homologa um sistema de CRM para vendas. Isso. É um sistema rudimentar? É um sistema rudimentar. O SSSW, é isso? Chama LDV. LDV. O sistema LDV. Ah, eles vão colocar um Salesforce lá, enfim, são testes que eles vão colocar. É um sistema rudimentar que, se você não usar, a sua operação roda, mas já existe o sistema, é homologado pela montadora, a gente, de certa forma, precisa emitir pedido por ele. Então, em vez de usar 2 sistemas, eu tenho que me convencer que aquele é o sistema que eu tenho e tirar o melhor desse sistema, certo? Se eu faço a minha equipe preencher ele corretamente, que é o maior dos desafios, se eu fizer ela fazer isso corretamente, eu tenho informações riquíssimas ali dentro, certo? Eu consigo puxar fluxo de loja com detalhe. Hoje, como é que a gente... Vamos falar de fluxo de loja. Como é que eu consigo, no meu sistema, puxar o que é um fluxo de loja? O próprio conceito de fluxo de loja é um tanto quanto vago ali. É o cliente que ele passou a primeira vez, ou se passou a segunda e terceira vez, conta, não conta? Você começa a criar sua regra de negócio. Esse é meu primo, você é um fornecedor. Exato. Ele só veio visitar, não e veio aí, comprar. A consultoria me trouxe uma visão que a taxa de fechamento tem que ser de 30%. Então, mas se tem que ser 30% de um fluxo. Como é que eu calculo esse fluxo? Cada um calcula de um jeito. Exato. Né? Então, você começa a ter essas questões. Mas se você utiliza o sistema e o DMS, ele tem os inputs ali dentro, você consegue enriquecer muito. Vamos falar de fluxo de loja. Eu gosto de falar de fluxo de loja. Eu gosto de falar de todos os indicadores de concessionária. Tá, o cliente entrou na concessionária. Né? Então a gente vai pagar os fluxos de loja
loja mesmo, presencial, ele está lá, fisicamente. Aí você tem alguém para registrar esse cliente. Tem. Né? Vamos supor Tem. que ainda não tem RFID, não tem sistema de ótico, não tem nada disso, você lá registra o cliente. Tá? Tá. Na mão. Tá. E aí? Como é que eu vou registrar? Porque, vamos supor, registrei cliente tal, interessado em carro tal, para tal vendedor. É isso? Vamos lá. No CRM hoje, que a gente utiliza pela Toyota, ele tem um CRM básico que ele vai ter algumas possibilidades de inserir um novo cliente. Quando você insere um novo cliente no sistema, você vai ter que falar qual que é a origem desse cliente. Isso. A origem é um telefonema? É um e-mail? É um fluxo de loja? É um showroom? Isso, é um passante. É um passante? É um lead digital? Ele vai falar qual que é a origem. Muito bom. E depois ele vai falar o seguinte, qual que é o canal de comunicação que esse cara veio? Ele veio porque ele viu um outdoor? Ele veio porque ele viu uma televisão? Porque ele viu um jornal? Porque ele viu uma propaganda no Instagram? Então, você vai falar isso. E o mais importante, eu não acho que é essa informação. Porque isso é só de fato a origem. Tem alguma riqueza para você fazer as mensurações, e só que não é o principal. Para mim, o principal é a continuidade que você tem naquele atendimento. Isso. Certo? Então, um gerente de veículos novos que tem 15 vendedores, é impossível esse cara estar ligado nas 15 negociações que acontecem na loja por dia dele. Ele vai ter uma visão geral. E se ele não tem um CRM adequado, ele vai navegar perdido nessa história toda. Então, como é que eu, Lucas, mensuro nas minhas concessionárias fluxo de loja? Eu vou pegar a gente chama de ficha, né? Quando abre uma ficha de um cliente que passou na loja. Guarda esse nome, ficha, porque eu vou te explicar. Perfeito. Fala. Eu pego essa ficha e eu vou, na verdade, não Ficha olhar se ela foi aberta como showroom, se a primeira origem foi o showroom. Eu vou cobrar de forma ferrenha dos meus vendedores, dos meus gestores, para eles fazerem acompanhamentos nessa ficha. O que é um acompanhamento? Acompanhamento é o seguinte, é um fato corrido. Se eu liguei para o cliente e expliquei para ele como é que funciona o multimídia, eu vou registrar. Se o cliente ele veio para a loja e esqueceu a carteira dele na loja, eu vou registrar. Que disse esqueceu a carteira e vou falar. Se o cliente que veio pela primeira vez negociar um carro, fez uma avaliação, eu vou registrar. Verbalmente, eu vou verbalizar isso aí, certo? Bacana. E aí o que eu vou olhar como fluxo de loja são os acompanhamentos que são feitos e que é possível no sistema colocar como que foi feito o acompanhamento. É showroom? Telefonema? E gerar uma agenda. Para mim, todo cliente ele tem que ter uma ficha, que tem que ter um acompanhamento e tem que ter uma agenda. Muito bom. Só que o Você CRM... acabou de descrever um Mega Vendas que a gente começou a implantar nas concessionárias brasileiras em 91. E sabe o que é legal da ficha? Porque em 91 a gente não tinha sistema ainda. Então a gente pegava caixa de madeira, fichas que eram de Cardex e escreviam tudo o que acontecia com o cliente ali na fichinha. E a gente ia mexendo as fichas na caixa, próximo contato, semana que vem, próximo contato. E colocava lá amarelo, vermelho, verde. Quando que era isso? 91? 91, nasci em 91. Já tinha esse conceito funcionando. Esse conceito. Depois a gente passou para a DOS, passou para o Windows e hoje está dentro dos sistemas de gestão. Legal. Tá? Então, hoje é uma coisa assim. É o que mas é exatamente como é que era, que a gente propunha. E a grande dificuldade, por exemplo, era quando a gente lançou o sistema, então tinha um campo para ele colocar um comentário. Esqueceu carteira, que nem você falou aqui. Ele pegava e colocava um ponto e dava abaixo. É o que mais tem. Aí eu falei assim, não pode colocar um caractere só. Tem que colocar dois. Aí ele escrevia, ok. Eu falei, não, então tem que colocar uma frase. Aí ele escrevia assim, tudo bem. Eu falei, vocês estão indo contra vocês mesmos. Isso é para te ajudar, não é para me ajudar. Eu já peguei vendedor que escrevia kkkkkk. Então. Eu vou lá pessoalmente na mesa entender o que você escreve, o que quer dizer isso. Eu vou perguntar para ele. Então você vê que até hoje o comportamento humano é assim. E aí como é que você faz para eles seguirem isso e colocarem as informações no sistema? Legal, você está chegando do final da minha história para o começo, mas eu vou falar o final também, porque eu acho que esse é um tema bem legal. Hoje eu vou realmente para o final e vou voltar depois do começo, tá? Mas hoje eu desenvolvo em casa uma ferramenta que basicamente o que eu sempre fiz em Excel a vida inteira, hoje eu coloco numa casa de programação fazer para mim um sistema para isso acontecer. Então eu consigo gerar relatórios de BI conectados a qualquer banco de dados. Então a carência que eu tenho no DMS, a gente chegou à conclusão que o DMS não está aqui para me entregar informação, ele está aqui para gerar informação. Isso. Então essa carência eu supro aí. Então, por exemplo, como é que eu vou via DMS gerar um relatório só com os acompanhamentos realizados do tipo showroom no dia? Ou seja, eu quero saber os clientes que efetivamente passaram na minha loja, eu quero entender o que foi conversado e o que aconteceu com esses clientes. Eu não tenho um relatório para fazer isso. Não. Obviamente eu não tenho. Então, hoje eu tenho uma ferramenta que me ajuda a fazer isso, que eu estou desenvolvendo em casa. Qual que é a utilidade que a gente tem para isso? A quantidade de clientes que a gente perde
sem nem saber o porquê, que entra na loja e não compra, é enorme. A gente sabe disso. Tem muita gente que vai embora porque não gostou do atendimento, vai embora porque aconteceu qualquer coisa. Normalmente mais que a metade. Então. Se E como é que eu taxa de consigo... fechamento é 30%. E poxa, se eu já tive um trabalho de trazer aquele cliente para minha loja, esse Quanto cara... custou, quanto né? custou? Se a gente Pois separa é. nível 1, nível 2 e nível 3. Montadora, marketing regional e marketing da concessionária. Perfeito. É um custo absurdo. Absurdo. Então pensa comigo, é muito rica a informação que o vendedor supostamente deveria preencher narrando o que aconteceu naquele evento, certo? Só que eu preciso cobrá-lo de fazer isso. Se eu falar para o gerente sem dar nenhuma ferramenta para ele, me levanta essa informação, meu gerente que trabalha 8 horas por dia passa 3 horas por dia fazendo levantamento. Ou ele vai ter que contratar 2 funcionárias para fazer isso, 2 assistentes. Então, essa ferramenta ela faz uma leitura e me traz essa informação que eu quero. Eu tenho uma tabelinha que está aqui, ó. Esses são os acompanhamentos feitos hoje. Ele bate o olho nos comentários, comentário a comentário. E aí, se tem um comentário que não está inteligível ali, ele vai lá com o vendedor e fala: olha, esse comentário daqui não está assim, vamos melhorar assim, assim, assado. É assim a gestão. Nos Estados Unidos tem um modelo bem tradicional que é do supervisor de vendas. Né? Então você tem lá o General Manager, o Sales Manager e os Supervisors. Eles têm uma sobrevisão sobre os vendedores. Tá. É coisa bem antiga mesmo. Uhum. Eles ficam no balcão um pouco mais alto, tanto é que quando o vendedor falar com ele, vai falar assim. Né? Uhum. E ele tem uma equipe de no máximo 5 vendedores, normalmente. E todos os dias pela manhã, os vendedores têm que pegar as fichinhas dos clientes, levar na mão e falar assim: olha, o cliente você atendeu ontem, tá? O que você vai fazer com esse? O que você vai fazer com aquele? É nesse nível a coisa. Mas precisa ser nesse nível, porque a gente precisa, de certa forma, balizar o nível de atendimento. É claro que toda concessionária tem um vendedor campeão de venda, mas tem um que não é. O que esse cara faz de diferente desse? Tem um segredo que ele faz. É o atendimento o que ele agrega no atendimento é o diferencial. Taxa de fechamento melhor. A gente tem que aprender a enxergar o que esse cara faz, e eu gosto de fazer isso com números, para replicar para os outros. Né? Então, mas olha só, vou pegar esse ponto aqui. Tenho 10 vendedores. Né? Sim. Eu tenho campeão de vendas. Sempre eu tenho 1 ou 2 que são os campeões, são melhores. Aí eu tenho 5 ou 6 que estão na média. Né? E tem um que eu vou ter que mandar ele embora. Se ele não produzir nos próximos 3 meses, eu vou ter que ficar rodando esses últimos aqui. Uhum. A minha grande missão como gestor não seria levar esses 5 que estão na média para serem campeões também? Ou seja, ter a mesma performance dos caras que vendem mais? Idealmente deveria, mas esse sujeito que é o que está na cabeceira da esquerda merece bastante atenção também, porque a taxa de fechamento dele certamente é baixa. Então, se você entregar 100 clientes para o campeão e 100 clientes para a última posição, você vai ter muito mais venda nesse aqui, vai ter muito mais aproveitamento. Mas é só se eu pegar esses 5, levar para cima e descartar os outros. Você acha que a gente consegue levar todos para o alto nível de performance, ou quem tem um alto nível de performance provavelmente também tem uma coisa inerente ao ser, a ele mesmo, sabe? Ele tem esse dom. Mas aí eu errei na contratação. Não é o quê? Eu errei na contratação. Com certeza. Meu ferramenta de assessment lá não foi ideal para eu definir o perfil que encaixasse, né? A função na pessoa e ficar certinho assim, encaixar perfeito. Pode ser. É um desafio, mas é um desafio fazer isso. O trabalho do gerente, do gestor é esse, no final das contas. Né? É ele tentar elevar o nível daqui. E na verdade, se ele pegar e levar só um pouquinho a média dos medianos, já é um baita ganho, sem menor dúvida. Absurdo. Mas normalmente ele foca só nesses campeões. Normalmente os campeões dão um pouco mais de trabalho, porque tem mais volume de venda, etc, etc. E esse daqui ele vai levando, né? Faz todo sentido. Muito bom. Mas você falou que você ia voltar lá no início. Então, o início é o seguinte, vou voltar agora para Atibaia, tá bom? Nessa minha jornada, eu fiz um curso de sucessão no INSPER que a Toyota dá, e é um baita curso. E eu vou falar que é um baita curso porque aquele meu perfil mais revoltado, eu diria que foi ali que ele virou a chave. Porque eu tive contato com a alta gestão das concessionárias no INSPER. E foi um baita curso não pelo conteúdo em si, porque o conteúdo acho que não me agregou muito em conhecimento, me agregou muito em conhecimento das pessoas, networking, em ver como que é pares, pessoas que nem você, que estavam na mesma situação que você, muitos, exato, né? Que estavam tentando se formar ali no ambiente concessionário, no negócio concessionário. E como foi com isso? A gente fez um grupo que a gente pegou e levou para os Estados Unidos como conclusão do curso da INSPER. Tá. E foi muito legal, foi muito bacana também. Não, isso vale muito a pena. Eu acho que a riqueza que você tem ali dentro de contato com pessoas... Eu tenho colegas... O Léo da Bahia, vou todo ano no festival de inverno que rola lá na cidade dele, em Vitória da Conquista, porque assim, ele é um mentor da minha vida também de negócio. Então, ele é um lugar bacana para você conhecer gente do seu segmento do Brasil inteiro e abrir a cabeça. No INSPER,
a gente faz uma viagem para os Estados Unidos, vê concessionária, vai para o Japão na formatura. E a gente teve um módulo que a gente foi no InovaBra, lá em São Paulo, é um centro de inovação do Bradesco. E eu sempre tive em mente essa questão de inovação, tecnologia. Eu quero fazer alguma coisa dentro da concessionária porque assim dá para ganhar muita performance, dá para ser muito mais produtivo. E eu ficava sempre antenado a esses movimentos, que porta que eu consigo abrir para entrar nesse segmento que eu, apesar de gostar muito, eu não conheço com profundidade, eu gostaria de conhecer. E lá no InovaBra eu tive contato com uma empresa de chatbot, isso foi em 2018. Essa empresa de chatbot atendia a Petrobras na época, alguma coisa assim, e aí eles deram uma palestra pra gente. No final da palestra eu falei, eu vou conversar com esses caras, eu vou montar alguma coisa com eles. Eu acho que de repente isso é uma porta de entrada para mim. Essa foi uma experiência muito rica que eu tive de conhecimento que eu adquiri. Não de rica no sentido de o produto que a gente criou foi bom. Na verdade, a experiência, o que eu sentei com eles e falei assim, pessoal, eu que tenho conhecimento de negócio, vocês têm uma ferramenta de chatbot e tem uma equipe de programação muito grande. Vamos juntar as duas pontas, vamos criar um produto de agendamento de pós-vendas automatizado? Eu fui com esse conceito para eles, né? Que hoje já tem várias ferramentas, inclusive, que fazem isso. Tem a ferramenta do Chain. Do Chain, lá Esse é o par de Bauru, Toyota, exato. Bauru. Foi mais ou menos nessa época que criava. Eu Ele lembro. esteve aqui, inclusive. Eu vi também. Eu lembro que nessa época, quando eu estava criando essa ferramenta, ele também. Foi mais ou menos na época que ele criou essa ferramenta. Foi. E aí, por que foi rica essa experiência que eu tive? Foi logo antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Então, eu tô falando de 2018, 2019, que foi essas questões. Foi, na verdade, o seguinte, quando eu sentei com eles e fiz essa proposta, eu tinha uma expectativa muito alta de que eles fossem me ajudar na parte tecnológica e eu fosse entregar a inteligência de negócio. Na prática, foram 2 meses sentando para desenhar como que seria o fluxo do chatbot sem encostar em aplicação. O chatbot tem que se ligar numa API. Cadê essa API? Eu falava para eles, não, mas aí, veja bem, a gente tem que procurar um fornecedor. Eu falei, nossa, tô lascado aqui, né? E eles não tinham nada, então. Eles não queriam entrar com essa parte. O que eu fiz? Eu lembro que eu falei, eu vou criar essa aplicação. Vai ser uma interface web que vai ter que ter aqui um chatbot conectado que me... Mas onde é que você já falou que criou várias ferramentas, etc. O recurso sai da onde? Porque quando você fala de recurso, você fala do quê? Recurso financeiro. Não, é meu trabalho. Só o teu trabalho. Até aí, só meu trabalho. Tá. Então, eu falei, vou fazer eu isso aqui. Quando eu falo vou fazer, não é vou fazer eu contratando um programador, vou fazer eu. Eu vou aprender a programar isso aqui, eu vou criar uma aplicação web, vou fazer em Python, que é um negócio que eu já comecei a rabiscar naquela época para fazer BI. Vou aprender o que tem que fazer. Foram 30 dias que eu dormia 3 da manhã, acordava 7 da manhã, mas sabe com aquele tesão de fazer o negócio? Não assim, eu vou fazer porque tem que fazer. Não, eu tô curtindo demais o processo de aprendizado desse negócio, desse ambiente de tecnologia. Em 30 dias eu criei uma aplicação com web, com front, com back, que conversava com uma API, com chatbot, que o cliente recebia, enfim, esse agendamento ativo, ele respondia, o chatbot me colocava numa tabela lá e os agendadores começavam a ligar para agendar. Fazia isso. Vocês não tinham que apresentar isso pro teu tio, para alguma coisa? Eu assim? sempre tive muita liberdade nesse negócio. Quando se trata da minha energia... liberado. Eu tô liberado. Agora, se falar, vamos botar dinheiro, aí naquela época não era muito bem assim, né? Acho que a coisa... tanto que eu lembro que eu conversei com ele, falou, vamos colocar dinheiro nisso aqui, vamos fazer acontecer. Como meu tio, ele estava num nível estratégico, ele falou assim, não sei se estou acreditando muito nisso, enfim, já era outra geração de fato. Faz por conta, se der certo a gente vê. Foi mais ou menos assim a resposta dele. Eu falei, beleza, então vou ter que fazer por conta isso aqui. E aí, qual que foi? Primeiro, o aprendizado. Eu entrei no universo de aplicações web. Para mim, isso aí me abriu um mar de possibilidades. Eu falei, nossa, eu consigo fazer muita coisa com isso. Eu tô com uma arma na minha mão aqui. Espero que ninguém saiba. E aí, em segundo lugar, eu começava realmente a colocar em prática tudo isso que eu fazia, né? Então, eu conseguia pegar as minhas ideias e ganhei uma liberdade para isso. Eu cheguei a um ponto em que, assim, basicamente, eu sugeria de forma mais inteligente que o meu sistema uma lista de clientes para agendar para esse negócio. O chatbot que o pessoal desenvolveu fazia o contato com o sujeito e se o sujeito falava que tinha interesse, ele caía na minha aplicação web para os agendadores lá agendarem. Tinha um mini CRM acoplado ali dentro, né? Primeiro problema de cara que eu tinha é que eu tinha um sistema meu e o sistema da Toyota. Isso. O sistema da Toyota... Não conversava com o não é nem que não conversava, ele me obrigava a usar esse sistema. Porque você tinha que ter um retrabalho. Então. Baita retrabalho. Então, o pessoal, vamos fazer os dois porque eu estou testando. Desculpa, mas vamos fazer os dois. Segundo, porque eu de repente comecei a me pegar numa situação que era o seguinte, eu acordava 7 horas da manhã e eu recebia uma ligação do pessoal do agendamento e falava assim, Lucas, a plataforma caiu do ar, não está mais funcionando. E aí eu me pegava às 7 horas da manhã com um sistema que dependia 300% de mim, mas de ninguém, fora do ar, e eu tinha que resolver aquilo porque senão não agendava carro para minha oficina. Isso. E eu comecei a perceber que ou eu focava em concessionária ou eu focava nisso.
Eu foquei em concessionária. Eu falei, gente, foi muito bom esse aprendizado. Pessoal do chatbot, muito obrigado. Foi um prazer. Eu não quero mais fazer nada com vocês. Aplicação, vamos jogar fora. Aprendi muito. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é, vamos tentar agora realmente... É muito legal isso, você abrir mão do seu... Você criou uns filhinhos. Eu fiz um MVP, mas eu sempre fiz esse MVP sabendo que eu não sou profissional em programação. Eu não vou fazer um negócio com segurança que consigo escalar e consigo fazer tudo. Eu tô validando ideias ali, né? Claro. Então acho que eu tava com essa mentalidade de validar. E uma vez que eu validei, que eu percebi esse universo, eu me senti seguro para tentar avançar, enfim, para descartar e tentar fazer mais, né? Muito bom. Mais uma vez entra a NIT Consultoria aqui no papel. A NIT Consultoria me chamou para um evento em São José dos Campos, lá naquele centro que eles têm tecnológico super legal. Acho que você já teve o prazer de conhecer ou não? Não, São José não. São José tem um centro tecnológico que hoje fica o ITA, fica, enfim, um monte de empresa de tecnologia incubada, é uma coisa super legal. Tá. E aí eles fizeram um evento lá porque eles utilizam uma empresa ali dentro que faz, enfim, faz uns trabalhos para ele. E eu fui lá para ver, enfim, acompanhar esses trabalhos e eu conheci o dono dessa empresa. Falei, eu acho que é isso que eu preciso. Os caras desenvolvem ferramenta, aplicações, né? Falei, acho que eu preciso disso aí para começar a ganhar esse destaque. Em paralelo a isso, na verdade, até antes disso, só para você entender um contexto, eu saí de Atibaia no começo da pandemia. No começo da pandemia eu fiz uma movimentação e voltei para Jundiaí, que é a nossa loja grande. E aí isso foi uma virada de chave. Por quê? Porque eu acho que de 2016 até 2020 eu tinha na minha cabeça que eu precisava de uma mentoria, talvez vinda do meu tio ou talvez vinda de alguém da concessionária para me guiar lá dentro. E eu percebi em 2020 que eu era o meu próprio mentor. Eu era dono do meu caminho. Eu percebi que se eu não tomasse uma decisão na minha vida ali de vou voltar para Jundiaí, vou começar a mexer os palitinhos e fazer o que eu acredito, não ia andar dessa forma. Eu ia ficar só ali construindo robozinhos e Excel para os gerentes aqui e ia ficar travado nisso. Então, na pandemia, quando caiu minha ficha, eu percebi que a rédea da minha vida estava aqui comigo para tomar essa liberdade. Liguei pro meu tio e falei assim, estou colocando um gerente em Atibaia, estou voltando para Jundiaí. E aí? Aí ele falou, tudo bem? Ele falou, tá bom. Aí eu fui para Jundiaí. Desse jeito, porque, enfim, Mas assim, eu sou muito grato, eu acho que talvez essa metodologia, porque funcionou muito bem para mim, né? Eu tenho muita liberdade para conseguir tomar essas decisões e ir para essas direções que eu acredito. E aí, quando eu cheguei em Jundiaí, eu estava lá com uma figura, que era a figura do gerente geral da época, e era uma figura que tinha uma mentalidade muito diferente em praticamente todos os aspectos de gestão de negócio que eu. E ele, de fato, era uma barreira para eu conseguir colocar e fazer as coisas acontecer, principalmente quando o assunto de inovação. Ele tinha 70 anos, era uma geração diferente, a visão de relacionamento com montadora nossa era completamente oposta. Enfim, para mim a montadora ela tá aqui para estar junto com a gente, vamos fazer projeto junto, vamos crescer junto, e não bater contra, bater. Então, assim, mentalidades diferentes. E aí, em Jundiaí, a gente programou uma saída, um afastamento desse gerente, e eu assumi a operação inteira com todas essas liberdades que eu poderia ter. De, enfim, fazer o que eu acredito. Então, com essa visita em São José dos Campos, agora voltando de novo para São José, eu chamei o pessoal para conversar, falei, junto com a consultoria, né? Falei, olha, queria fazer um teste com vocês, tenho na minha cabeça aqui uma aplicação que eu queria desenvolver e, enfim, não vou fazer por conta própria dessa vez, nem tenho mais tempo para isso, mas agora que eu já tenho conhecimento, sei do potencial, eu acredito. Vamos fazer um projeto junto? Vamos fazer um projeto junto. E a gente começou a fazer esse projeto em março do ano passado, que é esse que eu falei que eu fui para o final para voltar, né? Que eu basicamente pego todo o meu conhecimento de negócio e de análise de BI, de análise crítica dos números mesmo, e eu desenvolvo uma ferramenta que ela seja dinâmica o suficiente. Isso com uma factory... Agora já tem uma factory ali por trás. Tá. Isso. E aí com esse meu conhecimento de negócio, eu crio com eles uma ferramenta que eles não fazem ideia do que eu estou enxergando de análise, porque essa análise está comigo, eu programo a análise que eu quero ali, eles só viabilizam essa programação. E aí eu começo agora a colocar um conceito em larga escala na concessionária, nas concessionárias que a gente tem hoje, que é a seguinte, o gerente, vou voltar lá atrás no que eu falei, o gerente, eu preciso cobrar ele de fazer gestão de equipe. Eu não quero que esse cara fique procurando número, se esse número já existe em algum lugar. Não importa se está no meu sistema, ou se está na Bradit, ou se está, seja lá onde for. Eu tenho acesso a essa informação, eu consigo pegar ela, beleza, eu vou pegar essa informação e vou te dar mastigada. O que eu tenho de análise de cada departamento é instantâneo em tempo real e você gerente tem, você gerente tem, você gerente tem. Então quando a gente faz um debate, uma reunião, a gente faz todas as quartas-feiras, a gente faz uma reunião para ver o andamento de cada departamento. Todos os departamentos. Todos os departamentos. A gente já tem os números para discutir, a gente não vai discutir se o número está certo ou não, tá lá, a gente vai discutir sobre, beleza, olha,
Corolla tá baixo aqui, a gente tem que fazer uma campanha assim, assim, assado, ou pós-vendas, o nosso ticket do consultor XYZ não tá legal, o que a gente pode fazer com esse consultor? A gente vai na raiz instantaneamente, é um clique e tá lá, instantaneamente a gente tá na questão, você tá abordando o problema. Então, isso começou a trazer pra gente um ganho enorme de produtividade e de linguagem entre todo mundo, entendeu? Então, os gerentes, eles podem efetivamente falar de negócio, não de levantamento de números, que é uma premissa lá da minha raiz. Eu comecei a criar aqueles Excel, aquelas coisas, para isso. Né? Eu ficava inconformado com o tempo e a produtividade baixa da equipe em fazer essa gestão, porque não tinha acesso aos números. Então, mas tem uma dúvida aqui agora. Tem um departamento da concessionária que não é muito, que a montadora não interfere tanto, que não é muito processualizado, que não existe uma formação específica para os gestores, nem para os vendedores, avaliadores, etc., que é o departamento de usados da concessionária. Que ele está sempre muito solto ali. Você estava na... Acho ótimo ele estar solto. Você estava no encontro da NIT, sim, lá sim, que eu sim. brinquei de passar no caixa e pegar R$50. Sim, sim. Que ninguém não pode. O cara lá na ponta pagar 5 mil a mais no carro, pode. Perfeito. Você lembra disso? Lembro. É um grau de liberdade muito grande em usados. E aí? Como é que você consegue trazer isso para dentro do seu mundo e realmente fazer uma gestão? Os KPIs, eles são conhecidos, né? Em usados, em novos, taxa de captura importantíssima. Eu tenho que capturar 50% novos, tenho que capturar 45% usados, tem o repasse, tem tudo isso aí. O funcionamento do negócio dos vendedores atendendo o cliente é igual novos. Vai entrar um cliente na loja, vai ter uma ficha aberta, vai ter uma gestão. Né? Isso é normal. Então, é isso que eu vou aplicar lá dentro. Eu vou entregar para o meu gerente de pós-vendas números frescos e números bastante personalizados da equipe dele. Gestão dos usados. Gerente de usados, Então, por exemplo, a gente já falou daquele vendedor top. Eu tenho um vendedor que captura 70% na venda do carro novo. Só tem vendedor que captura 15%. É claro que precisa acender um alerta sobre esse vendedor que liga 15%. Se eu olhar para minha loja e falar, minha loja está com 50%, eu devo ficar contente com isso de forma alguma. Você usa Arquimedes? Arquimedes do autoavaliar? Sim, uso. Só que o que acontece? Eu não sei nem se o autoavaliar ele tem APIs para conseguir pegar essas informações, né? Claro, mas tem. Então a gente vai conversar depois sobre isso também. Mas o que eu obrigo, a gente usa obviamente autoavaliar, uma baita ferramenta, o que eu obrigo é o seguinte, a Toyota, ela de alguma forma tenta entrar em usados também. Posso contar a história da Toyota aqui, que é muito interessante. Por favor, você vai saber mais do que eu. Isso, quando a gente... 2017, se não me engano, 2018, a Toyota chegou para a gente e falou assim, olha, nós queremos comprar seu sistema de avaliação. A gente falou assim, a gente não vende, a gente aluga. Né? Não, a gente tem que ter um próprio. E durante 2, 3 anos, eles desenvolveram o sistema de avaliação. Né? E teve um problema, a rede já estava usando o nosso. E chegou uma hora, e montadora, não estou aqui para criticar ninguém e tal, mas tem esses momentos das pessoas que estão lá vivendo naquela hora. Né? Cada um tem uma fase, é um profissional com seus objetivos, muda, profissional muda. Isso. E aí desenvolveram o sistema, devem ter investido um bom dinheiro nisso, e chegou um belo dia e falou assim, olha, se vocês adaptarem o sistema de vocês para o que a gente quer, tá bom. Tá bom. Eu falei, então a gente adapta, não tem problema, vê o que vocês querem, etc. E aí, nós vamos deixar liberado para a rede, usar o autoavaliar ou o sistema da Toyota, você vai decidir, contanto que tem as informações... Fica integrado, isso. Exato. Então foi assim que aconteceu. Hoje a gente tem 95% ou mais da rede Toyota trabalhando com a gente. Baita penetração de uso, com certeza. Então. Mas, muito bem, a Toyota, de certa forma, homologou vocês como integrador, então eu utilizo autoavaliar, não faço absolutamente nenhuma venda que seja por fora, ainda mais porque você tem inúmeros riscos, e eu obrigo os meus vendedores, nas consultorias de vendas, a sempre que tem uma avaliação, essa avaliação tem que ter uma ficha no sistema da Toyota aberta, tem que ter vínculo, vincule esse com esse. E a precificação? Eu tenho uma mesa precificadora. Hoje eu diria que a gente trabalha bastante acima da média ali no segmento de usados. Né? A gente consegue fazer dentro do departamento de usados muito mais do que o próprio negócio na média comporta. Então se a gente compra mais de 50% de captura em novos, consegue buscar 45% de captura em usados e ainda compra, mas sei lá, quantos carros por mês por fora. Você compra no mercado? Compra no mercado bastante porque assim, o que vinha a gente consegue absorver. Então, a gente hoje, nosso gargalo em usados na nossa operação, ainda bem eu posso dizer isso com certeza, que não é a procura, não é a demanda, é o que eu tenho para oferecer, a oferta. O que eu oferecer mais lá, eu tô com um problema ótimo ali, entendeu? Então, ótimo. Agora, as pessoas no departamento, quando você veio cheio de ideias desse tipo, elas tinham uma certa resistência, porque elas nunca antes
na vida tinham passado por isso, né? Depende. Eu acho que foi? uma resistência, quando a pessoa tem uma resistência, ela tem que pelo menos entender ao que ela está resistindo. Se vem para o melhor, para ela inclusive, para facilitar a gestão dela, é um trauma fácil de resolver, né? Então se você tem um gestor que ele demora toda a manhã dele 2 horas para fazer os levantamentos, para entender os indicadores do departamento dele, para começar agora a fazer as atividades dele, se eu entrego isso instantaneamente, o cara vai querer beijar minha mão, entendeu? E de fato acontece. Esse sisteminha que eu tô falando para você ali, a gente ontem teve 380 acessos dos gerentes ali dentro da ferramenta, né? De acessar, gerar relatório, fazer análise, tem ligação com contabilidade. Olha que legal. Você muda a formação dos gerentes também, né? Eles começam a trabalhar analítico. em outro patamar. Eu preciso dos gerentes sendo pessoas que são amigas dos números, não inimigas. Não adianta a gente pegar, olhar um vendedor e olhar que nos últimos 3 meses o vendedor ele está vendendo pouco acessório, quando tem um vendedor que vende 3 vezes mais, a justificativa ser que, olha, tem que olhar o caso a caso, porque tudo tem justificativa. Não, a gente não pode ter esse tipo de perfil de gerente. A gente tem que ter um perfil de gerente que olhe para os números, acredite nos números e combata eles. Né? E os números são amostras ali do que está acontecendo muito importantes. Né? Então eu acho que a gente acaba, de certa forma, trazendo todo mundo para uma mesma página nessa forma de gestão. E é uma gestão bastante otimizada, eu diria. E a faixa de idade? Porque quantos você tem? 33 anos. 33, tem 30 anos de idade. Os teus gerentes são mais velhos que você, são mais maioria, velhos, obviamente. Né? Sim. E como é que é isso hoje? Porque foi o que eu falei, eu acho que foi conflitos de gerações, aquela história toda. Eu acho que hoje, com certeza, eu consigo dizer que eu quebrei essa barreira ali dentro de me aproximar deles, né? Então, nos primeiros anos eu tinha que ter muito cuidado em como abordar, porque querendo ou não, era o sucessor que estava chegando de fora com um monte de ideia diferente do que acontecia lá dentro para fazer o negócio implantar. A porta que eu abri com eles foi facilitando a vida deles, lá atrás. Mas que bacana, eu espero que todo mundo esteja ouvindo você, porque você não está sozinho nessa vida. Tenho certeza. E tem muita gente na mesma situação que você. E eu conheço, assim, a gente fez cursos sucessores para várias redes, né? Eu mesmo fiz curso sucessor Volkswagen em 1977, para você ter uma ideia. Mas eu vejo, assim, sucessores saindo do negócio revoltadíssimos, vão montar um café em outra cidade. Já vi muito também. Não sei o quê, porque não consegue e tal. E eu acho que você mostra um caminho muito legal, né? Muito bacana, que está dando certo. Aliás, eu proponho para você a gente pegar alguns casos que a gente tem aqui e levar para visitar a tua operação. Portas abertas. É muito abertas. legal. Falar assim, olha, ele está mesmo igualzinho a você, conseguiu vencer essa barreira assim. Olha a gestão que é feita lá com esses indicadores. Tem uma coisa que eu gosto muito, Caporal, de abrir portas e conversar com pessoas desse segmento, tá? Legal. Por quê? Porque a gente vem com uma ideia muito legal, assim, ideias diferentes, né? Ambientes diferentes e cabeças diferentes pensando para uma mesma coisa, a gente abre muita mente para isso. Então eu acho que assim, portas abertas sem a menor dúvida para receber quem quiser. Eu acho que é fundamental, fica aí a dica também para a Nietzsche, para o Thomas, né? Mostrar casos desse tipo, porque é um problema na rede hoje, a rede é familiar, a gente já sabe, né? Então essa troca de gerações vai acontecer. Mas tem um detalhe que assim, eu também acredito que não existe uma fórmula para você seguir que dá certo. Mas né? Aqui deu certo para mim, pode. Eu tenho facilidade com o número, gosto de programar, você pode engenheiro, ser que... Pronto. Você tem uma formação X. Mas tudo bem. Mas é um caso, é um case, é um case. É um caminho. Enfim, cara, que é um dos caminhos. Perfeito. Né? Funcionou para você. Vai saber se vai funcionar para outros também igual, ou se ele não consegue adaptar o que você fez e fazer parecido. Também tudo faz. Tudo é válido, tudo é rico, né? Eu acho sensacional isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou pegar, eu tenho um presente para você. Opa, Caporal, agradeço imensamente. 2, aliás, na verdade. Imensamente. 2 presentes. Já é para tomar agora ou não? Pode tomar agora. Só que aí você vai ter que tomar comigo. Justíssimo. Olha, o vinho italiano que o nosso patrocinador ofereceu. E a camiseta do The Dealers. The Dealers. The Dealers. Está aqui, The Dealers. Agradeço imensamente. Não, aqui ó. Camiseta para você treinar, para você praticar teu esporte com o The Dealers. Esportes é vida, tem que fazer. Muito obrigado. Caporal, eu agradeço demais. Eu vou te falar que se aqui durasse 2 vezes mais, dá para ficar aqui, ó. Horas. Horas aqui, com toda certeza. Sensacional.